Irmãos, parece brincadeira, né? Mas o Mateusão agora fez a oferta em Mateus 18. A mensagem é Mateus 18. E a gente combinou? Pode falar? Som. Então, antes de você abrir, eu queria dar o tema, que eu gosto de começar pelo tema da mensagem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? E a mensagem é, mais uma vez, eu preguei recentemente sobre igreja, sobre ser igreja. E quando o pastor me pediu essa ajuda para trazer a mensagem, eu orei e Deus me apontou de novo esse tema, igreja. E eu queria dizer para vocês que igreja não é um local que você frequenta. Igreja não é um hospital, igreja não é uma empresa, igreja é um verbo. Hoje a gente vai aprender que igreja é um verbo. Então, a pergunta é: será que será que nós estamos igrejando? Ou será que nós estamos indo à igreja? Não precisa abrir, mas em Mateus 16 é a primeira vez que a palavra igreja aparece nas Escrituras. E ela aparece de uma forma onde Pedro tem uma seguinte revelação. Jesus está ali junto aos seus discípulos e eles perguntam. Aliás, Jesus pergunta para eles: quem estão dizendo que eu sou? Quem lembra dessa passagem? E aí os discípulos falam assim: uns acham que é João Batista. E por que João Batista? Porque Jesus e João Batista tinham a mesma mensagem: arrependam-se, porque é próximo o reino dos céus. Aí outros discípulos falavam assim: uns dizem que você é Elias. Por que confundiam Jesus com Elias? Porque Elias era o cara que fazia milagres do Antigo Testamento, milagres e maravilhas. Então, como Jesus estava realizando todas aquelas coisas, alguns falavam que Jesus era Elias. E aí o texto continua e fala assim: outros dizem que você é Jeremias. Por que confundiam Jesus com Jeremias? Porque Jeremias tinha uma pregação forte, uma mensagem forte de confronto contra os líderes religiosos. E Jesus também tinha essa mensagem de confronto com os líderes religiosos. O interessante é que todas essas respostas são bíblicas, sim ou não? Mas nenhuma delas era correta. Só que Pedro diz: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro tem uma revelação do alto, e aquilo que Pedro disse foi extraordinário, porque Pedro entendeu, ele reconheceu que aquele homem que estava na frente dele, caminhando, dormindo, comendo, fazendo as suas necessidades, era o Filho de Deus. Ao contrário dos outros discípulos, que acreditavam que ele era apenas um profeta, mas Pedro teve a revelação de que ele era a profecia cumprida. E aí Jesus diz que sobre essa revelação ele edificaria a sua igreja. Não é sobre Pedro, é sobre o que saiu da boca de Pedro, que veio do Pai. Sobre ele ter falado: você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus fala que sobre essa revelação ele edificaria a igreja. Então o que é a igreja? É um ajuntamento de pessoas que tem o fundamento de suas vidas o Filho de Deus vivo. Então, se nós nos reunirmos aqui para ouvir uma bela mensagem, ou para dar risada, ou para chorar,
ou para ter uma palestra, mas não estiver fundamentado em Cristo, isso pode ser tudo, menos igreja. Então, o que é igreja? São aqueles que se reúnem ao redor dessa revelação. E essa primeira vez que aparece a palavra igreja, é num sentido vertical, porque Jesus fala o quê? Que essa revelação veio direto do Pai. Então, é um entendimento vertical, da terra para o céu. Estão comigo? Só que vai aparecer uma segunda palavra igreja, em Mateus, que agora é o nosso texto. Abre aí Mateus 18, no versículo 15. Vai aparecer de novo a palavra igreja. Vamos ler esse texto juntos? Mateus 18, 15. Diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponham o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Provavelmente você já leu, você já ouviu esse texto algumas milhares de vezes, e esse versículo 19, provavelmente também sua mente foi longe, né? Quando 2 ou 3 concordarem sobre as mesmas coisas, Jesus fará. Foi ou não foi? Você já pensa assim, então quer dizer que se eu ou alguém aqui concordar, Guarani vai ser campeão. Você concorda, Teu? Pronto. Só que, qual é o contexto? Alguém falou alguma coisa aí, já quebrou a corrente. Qual que é o contexto disso, gente? O contexto de igreja. É quando 2 ou 3 estão igrejando. Então, o que é igrejar? O que é esse verbo? Eu inventei um verbo hoje, igrejar. Primeira coisa, verso 15, olha como começa o texto. Se o seu, mais alto, irmão, seu irmão. Qual é a premissa da igreja? É um ajuntamento de irmãos. Então, gente, irmão não é uma gíria de crente. Meu irmão, não é um jargão que a gente usa. O irmão aqui no texto é literal. Irmão. Quem tem irmão aqui na família? Quase todos. Por exemplo, o que faz o Mateus, que acabou de levantar, ser irmão da Luísa e da Fernanda? O que faz eles serem irmãos? É que o Mateus olha para um homem e chama ele de pai. A Luísa olha para esse mesmo homem e chama ele de pai. A Fernanda olha para o mesmo homem e chama ele de pai. Então, o que os 3 têm em comum? O pai. Estão entendendo? Então, a igreja é a mesma coisa, é um ajuntamento de pessoas aliançadas no pai. Então, eu te chamo de irmão porque a gente tem o mesmo pai.
É isso que o texto está dizendo. Então olha para o seu lado e fala assim, ó, você é meu irmão. Ah, mas ele me feriu, ele errou comigo. E quem diz que você é irmão do outro por causa dos seus acertos ou erro? Ele é seu irmão na base do pai, porque o pai dele é seu pai. Ah, mas eu não concordo com as opiniões políticas dele. E quem disse que a nossa aliança é baseada na política? Ah, mas eu não concordo com os pensamentos teológicos daquele irmão. Mas a sua aliança não é baseada nos pensamentos teológicos. A nossa aliança é porque a gente nasceu de novo na mesma família. E eu não sei vocês, mas eu percebo que muita gente acaba entendendo esse ambiente da igreja como se fosse um bando de funcionários, né? Porque o que o funcionário faz? Ah, eu não concordo, eu vou sair. Ah, eu vou pedir minhas contas. Tem uns que nem pede a conta, já some para não ver mesmo. Isso é igreja, gente? Com base nisso aqui que a gente está lendo? Não. Porque não existe um ex-irmão. Mateus, tem como você não mais ser irmão da Luísa? Ela te feriu? Ah, não quero mais. Luísa, tem como? Não existe essa possibilidade. E mesmo que um irmão decida sair, chutar o balde, viver uma vida desgraçada longe do pai, fazendo tudo errado, a gente continua posicionado como irmão, na esperança daquele irmão ou irmã se arrepender e voltar para a sua posição de irmão. Esse é o papel da família. Debaixo do quê? Da liderança do pai, para continuar caminhando junto. Então João vai dizer na sua carta o seguinte: como que você diz que ama a Deus que você não vê e não ama o seu irmão que você vê? E a gente tira uma conclusão desse versículo, que é: você sabe, você tem a certeza que você ama a Deus quando você ama os outros filhos dele. E eu vou abrir um parêntese agora, porque esse discurso parece muito bonito, né? Mas não é nada romântico. Não é família. O buraco é mais embaixo. Pergunta para vocês: com quem vocês tiveram as piores brigas da vida de vocês? Se foi na rua, a gente vai orar depois aqui para o seu irmão. Com os nossos irmãos. Mas estou falando de puxão de cabelo, de unhada na cara. Alguém quer dar um testemunho? Quer, Lívia? Um dia eu briguei. A minha mãe esperou 6 anos para ter meu irmão. Com a ideia de falar assim: ah, não, 6 anos eu acho que já não briga, né? Ela dançou. Porque ele fez 7, já começou. Eu lembro de uma briga que eu tive com o meu irmão, que a gente brigou de jogar talher um no outro. Só que tinha um respeito, um pouco de respeito no meio, porque não podia faca com ponta. Então você jogava, aí vinha uma faca com ponta, você deixava de lado. Existia esse respeito entre os dois. Mas era colher, faca sem ponta, era tudo.
Eu te pergunto, eu deixei de ser irmão dele por causa disso? E por que que a gente tem brigas com os nossos irmãos? Alguém sabe? Por que que, não sei, é uma raiva que é diferente. Porque a aliança é tão forte, mas tão forte, que a gente não tem medo de falar a verdade. A gente fala a verdade na cara. Né? Então, por exemplo, se alguém sentar do lado hoje de alguém que tem bafo, aqui, o máximo que você vai fazer é sair do lugar, sentar em outro lugar. Agora vai o teu irmão com bafo te falar oi. Você vai falar, pô, você engoliu uma meia? Que nojo. Sim ou não? Por quê? Porque a aliança é tão forte que a gente não tem medo de confrontar, de falar na cara. Só que é muito importante você entender uma coisa. Ninguém aqui tem a capacidade de fazer uma aliança com 50, 100 pessoas. Talvez a nossa igreja tenha, em média, 100 membros, um pouco mais. Imagina você tendo relacionamento íntimo de irmão com 100 pessoas, não tem como. Então eu já te adianto, vão ser poucos dentro da comunidade. Amém? E você tem que entender uma coisa. Quem Deus te deu? Quem Deus te entregou? Porque irmão, você não escolhe, é Deus que te dá. Mateus, de novo, você escolheu a Luísa para ser irmã? Escolheu. Luísa, você escolheu Mateus? Irmão, a gente não escolhe. Irmão, Deus te entrega. Então, não queira escolher o irmão. Porque o pai sabe o irmão que você precisa. Então você pode dizer assim, mas aquele é muito chato. Mas talvez pode ser aquele que Deus vai trabalhar o seu coração para você ter paciência. Mas aquele ali dá muito trabalho, eu não vou nem tentar. Mas quem sabe é aquele que vai gerar a mansidão e o domínio próprio que você precisa. Vocês estão me ouvindo, gente? Uma vez eu ouvi um terapeuta, e ele estava falando sobre aconselhamento de casais, terapia de casais. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que quando ele atende o marido e uma esposa, o desafio não é descobrir quais são os desejos da mulher e quais são os desejos do homem no casamento. O desafio é descobrir a vontade e os desejos de uma terceira pessoa que nasce nessa união. Porque quando você casa, nasce uma pessoa. Então vocês não são mais dois, é um. Amém? Então, por exemplo, a Pati foi criada de uma forma, com desejos e vontades diferentes dos meus. Eu fui criado de uma outra forma. E quando a gente se uniu, os nossos desejos, as nossas vontades, agora são uma. Então eu tenho que ceder um pouco, ela tem que ceder um pouco, para que isso dê certo. Só que geralmente na terapia de casal, a mulher não quer morrer.
e o homem também não quer morrer, por causa do orgulho. E o que acontece? Eles resolvem dentro de casa dar uma distância segura para que a relação possa continuar. Então hoje você dorme aqui, eu durmo aqui. Hoje eu chego tal hora em casa, você chega tal hora em casa. E assim a gente vai vivendo numa falsa paz para enganar os outros. E aí você olha um casal, você nem imagina o que acontece entre quatro paredes. E quando eu ouvi isso, me deu um plim, porque eu falei assim, é assim que a gente decidiu ser igreja. Eu venho para cá, dou uma afastada daquele irmão que eu não gosto, e eu continuo vivendo. Eu não como na cantina, porque pode ser que eu me estresse ali, então eu pego minhas coisas e vou embora. Eu dou uma distância saudável para eu ficar bem na parada com todo mundo. Eu não morro, o outro não morre, e aí não surge essa terceira pessoa que deveria surgir, chamada Jesus. Gente, nós somos o corpo de Cristo andando em Campinas. Só que quando isso vai acontecer? Quando a gente se tornar um. Quando os pensamentos forem um. Só que para isso eu vou ter que morrer. Você vai ter que morrer um pouquinho. O pastor morre mais um pouquinho. Os líderes morrem mais um pouquinho. Os membros morrem mais um pouquinho. E aí a gente vai se tornar, vai nascer essa pessoa que precisa nascer desse ajuntamento que é Jesus. Então vira para o lado aí e fala para o seu irmão, você está igrejando? Segunda coisa, fica no mesmo versículo aí, versículo 15. A gente vai ficar em um versículo hoje, irmão. A gente vai mastigar esse versículo. Então, primeira coisa para ser igreja, irmão. Seja irmão. Segunda, qual que é a palavra que vem depois do irmão aí na sua Bíblia? Pecar contra você. Se o seu irmão pecar contra você. Então, retomando, igreja é um grupo de irmãos aliançados que pecam contra você. E você peca contra eles. Só que tem um problema aqui. Porque de quinta e domingo eu não vejo ninguém pecando. Alguém vê? Eu não vejo ninguém soltando um palavrão. Eu não vejo ninguém dando pontapé no outro. Eu não vejo nem gente brigando com a esposa. De quinta e domingo, a gente pega a capa de super crente e ninguém vê ninguém pecando. O que é igreja? É estar tão próximo, a ponto de você não conseguir esconder pecado do outro. Vou repetir. Ser igreja é estar tão próximo do outro que a gente não consegue esconder pecado um do outro. Então, quando você está sendo igreja, é de costume você se reunir direto. Marca, reúne. Marca, reúne. Marca um horário, reúne. Só que aí tem um irmão que não chega no horário. E aí você já descobre o pecado do irmão.
E aí tem outro irmão que é para trazer um prato, não traz o prato, mas come de todos os pratos. E aí você já vê o pecado do irmão. E aí tem outro que vem com os filhos. E aí o filho dá um tapa na cara da mãe e constrange todo mundo. E aí você já fala, eu acho que a irmã está precisando de ajuda na educação dos filhos. Vocês estão entendendo? O que a proximidade, o que a aliança começa a entregar? Porque de quinta aqui, de domingo, agora todo dia. Mas a realidade da igreja é esse ambiente que a gente criou. Propício para a gente não pecar. A gente criou um ambiente que a gente não peca. A gente se torna santo. A gente colocou até ar-condicionado para você não murmurar. Então a gente criou um ambiente que a gente não peca. Até a maneira, até a estrutura que a gente cria ao sentar é meio estranha. Porque a gente fica vendo a nuca do irmão. Toda quinta e domingo. Você já conhece todas as nucas. Se eu mostrar a foto de uma nuca aqui para você, você já... Ah, isso aqui é o Flavinho. É como se a gente chegasse no mercado. Imagina a gente chegando no mercado. Aí você encontra, poxa, tudo bem? Aí o irmão, não, eu não te conheço. Não, aqui ó. Ah, agora eu lembrei, você fica ali na diagonal, né? É mais ou menos isso, a estrutura que a gente montou para ser igreja, que não tem nada a ver com igreja. Mas é necessário, da maneira correta. Isso não é igrejar. Igrejar é olhar no olho do outro, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Igrejar é a gente poder saber, você não está bem. Tem alguma coisa acontecendo. Posso ir na sua casa? Vamos tomar um café? Igrejar é isso. E isso eu tenho que honrar o pastor Flávio, porque por diversas vezes eu já vi ele olhando para a pessoa e falar assim, você está alguma coisa, né? Aí a pessoa... Teve um dia que ele olhou para uma irmã e falou assim, a irmã chegou sorridente na igreja, eu estava do lado dele, ele falou, você chorou hoje, né? Eu falo, eu fiquei aflito na resposta. Ela, igrejar é isso, é você saber a necessidade, olhar para o seu irmão e falar assim, está acontecendo alguma coisa, vem aqui, vamos conversar, vamos orar junto, dá a mão. Então nós precisamos de um relacionamento. Para quê? Para o seu irmão pecar contra você. E você pecar contra o seu irmão. Quando começar uma troca de pecado é porque, então aqui ó, estou começando a entender. Terceira coisa. Retomando tudo, igreja é um relacionamento de aliança, que eu posso te ver pecando, e você me vê pecando. E terceiro, olha o que diz o texto, se o seu irmão pecar contra você, vá, repreenda-o, em particular, repete comigo, repreenda-o. Terceira coisa, para você igrejar, confronto.
Confronte alguém. Se permita ser confrontado. Diga amém. E aqui no Brasil é engraçado que a gente tem uma cultura de não falar 100% a verdade, né? Você encontra um amigo na rua que você não vê faz tempo, vamos marcar um café. Não, não vou marcar, mas você sabe que você não vai marcar. Não, tem uma padaria perto de casa, você não vai. E lá, eu já ouvi falar que nos Estados Unidos é diferente, né? Quando você encontra alguém, você quer tomar um café? Não. Você fala, desculpa. Na Alemanha é pior ainda. E a gente tem essa mania. Vamos ver. Vamos marcar. Então essa igreja que a gente acabou criando é mais ou menos assim. Eu estou lá com meu amigo, rumo ao precipício. Eu estou lá com ele e eu estou vendo que ele vai cair. Eu estou vendo que ele vai se machucar. E a gente vai morrer. E aí eu não falo nada para ele. Porque, para que incomodar o irmão? Para que tocar nessa ferida? Deixa. E pior, a gente faz pior. A gente vê ele caminhando para o precipício e ao invés de confrontá-lo, a gente vai lá e conta para outro irmão. Você viu o irmão lá? Quase caindo. Eu falo para os outros o problema dele. Eu mancho a honra do meu irmão. Olha aqui o que o texto fala. Se o seu irmão tem algo contra você, vai com ele a sós e resolve. Morre ali. Precisa cair um espírito no meio de nós, igreja, irmãos. Precisa cair do nosso meio um espírito de fofoca, em nome de Jesus. A pergunta é: você tem confrontado pessoas? Você está sendo confrontado? Você está igrejando? Ou você está vindo aqui ouvir pregações, mensagens bonitas, para você colocar no status do WhatsApp amanhã? Ou você está vindo aqui para esperar a oração do pastor Flávio no final do culto? Então eu sinto lhe falar, isso não é ser igreja. Isso faz parte. Ouvir pregações faz parte do pacote. Orar uns pelos outros faz parte do pacote. Mas não é ser igreja. Ser igreja é um relacionamento de irmãos e irmãs que está tão próximo que eu vejo o meu irmão pecar, que é tão real que eu tenho a liberdade de confrontar ele e ele me confrontar. Isso é igreja. Se você não tem essa liberdade, irmão, é porque alguma coisa não está se encaixando aí. Precisa cair no meio de nós o espírito de Caim. Quem já ouviu a história de Caim e Abel? 2 irmãos, os primeiros irmãos da Bíblia. Um mata o outro. E aí Caim vira para Deus e fala assim: por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? E aí eu acredito que Deus pensou assim: sim, foi para isso que eu te criei, para guardar o seu irmão, para proteger o seu irmão. E o que nós temos feito? Assassinado o nosso irmão.
Ah, mas Vitor, eu nunca matei ninguém. Mas quando você fala dele pelas costas dele, é como se você estivesse apedrejando ele. E é um desafio para todos nós, independente se você é membro, se você está vindo pela primeira vez, se você está no altar, se você está no louvor. Esse é um mal que todos nós lutamos contra. Então, irmãos, que nós possamos juntos, quando alguém vier falar assim, ah, você viu fulano? Não. Você já conversou com ele? Então eu não quero saber. Ah, você viu? Nossa, o irmão caiu, você viu? Não, não fala. Não precisa falar. Agora, se o irmão não te ouvir quando você for falar, eu posso ser a segunda testemunha. Como o texto fala. Se o irmão não te ouvir, chame mais uma ou duas testemunhas para confrontá-lo. Mas fala com ele primeiro. Que nós possamos criar essa cultura anti-fofoca dentro da igreja. Preserve o corpo de Cristo. Quer ver um exemplo? Você dá aquela ralada no joelho. Quem já deu uma ralada colossal no joelho? E aí alguém vai te cumprimentar, você faz até assim, ó. O que é? Todo o corpo protegendo o membro vulnerável. A igreja tem que ser isso. Todo o corpo protegendo aquele que é mais fraco. Então, o que a gente faz? A gente viu ralada, a gente pega até vinagre e raspa com a lixa assim, ó. Que nós possamos proteger o irmão ferido, que nós possamos proteger o irmão que ainda não leu as Escrituras, ou que não sabe ler. Que nós possamos ser esse corpo que protege o joelho ralado. E sabe por que eu acho que a gente não entendeu ainda? Porque a gente não entendeu que igrejar é um verbo, não é um lugar, não é um ambiente, não são paredes. Igrejar é misturar vidas, a ponto de você não conseguir mais esconder as suas falhas, os seus defeitos, as suas dores, alegrias. É uma aliança tão forte como a do casamento, que não tem para onde você correr. Você se torna extremamente vulnerável. Por quê? Porque você precisa do outro. Porque não é todo dia que você vai acordar sorrindo. E quando você não acordar sorrindo, não vai ser a IA que vai te consolar. Vai ser o teu irmão, que já falhou com você, que você já falhou com ele, que vai fazer reacender a sua chama. Vamos ficar em pé. Vamos orar por isso. Tem um vídeo que eu cansei de postar e repostar, do Harold Walker. O saudoso Harold Walker, que acabou falecendo. Foi ano passado? Ou esse ano? Esse ano. E ele fala sobre igreja. E
E ele fala as claras, ele fala: a igreja é problema. Eu saí da igreja porque tem muito problema. Não tem sentido. Igreja é problema. O problema está lá. E você foi levantado para ser um solucionador de problema. Não virar as costas e deixar o problema para lá. Sabe por quê? Porque as próximas 4 paredes que você entrar, vai ter problema. Vão arrumar problema com você. E aí você vai sair de novo. Aí a próxima que você entrar, vai ter mais problema ainda. Você vai estar com saudade da outra que tinha menos problema. E assim por diante. Então, quando nós entendermos que o Senhor nos levantou para ser solucionador de problemas, você vai perceber que eles vão diminuir. Que o espírito de Caim possa morrer dentro da nossa comunidade. Que a nossa pergunta não seja: por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Que não seja nenhuma pergunta, mas que já seja uma afirmação: eu sou sim responsável pelo meu irmão. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui hoje, reunidos, Pai, para adorar o Teu nome, debaixo desse fundamento que todos acreditam ser a verdade mais absoluta, que é Cristo. Pai, nos ajuda a melhorar, nos ajuda a entender, Pai, que nós somos irmãos, porque nós entendemos que temos o mesmo Pai. Pai, que nós possamos não escolher mais os nossos irmãos, porque é o Senhor que escolhe. Não somos nós. Que nós possamos, ao fazer novos irmãos, Pai, atender o Seu pedido, amar uns aos outros, como nós amamos a nós mesmos, Senhor. Isso é o mandamento. E é o mandamento mais importante, porque amar a Deus, Pai, é a nossa primeira obrigação a partir do momento que nós Te enxergamos na figura do Filho. Mas como é difícil, Senhor. Nós queremos Te pedir perdão, porque muitas vezes nós não entendemos, porque muitas vezes nós erramos com o próximo e erram com a gente, mas nesse momento nos ajuda a ter calma, para poder decidir, para poder ter maturidade e resolver os problemas. Derrama sobre essa casa, Pai, um espírito de reconciliação, um espírito de harmonia, um espírito de irmandade, Pai, que nós possamos entender verdadeiramente qual é essa revelação, Pai. Pai, que a vergonha de pecar um contra o outro caia por terra. Que esse senso de proteção, de querer se resguardar um do outro, de querer não mostrar as falhas, caia por terra. Que essa capa falsa que a gente veste quando a gente entra aqui, caia por terra. E que nós possamos ter a coragem, Pai, a liberdade de poder falar: irmão, você errou aqui. Irmão, você pecou aqui. Que nós possamos ter essa sensibilidade de aceitar uma repreensão. Quebra da raiz, Pai, todo o orgulho, toda a altivez.
que o Senhor possa falar aos corações daqueles que magoaram alguém e foram magoados dentro dessa casa, Pai. Porque todos nós falhamos, todos nós erramos. E que todos aqueles que porventura tomaram os pés pelas mãos, Pai, possam estar sentindo essa mesma presença que nós estamos sentindo, Pai. Porque nós estamos aqui posicionados como irmãos, aguardando com esperança aqueles que porventura se perderam no caminho, Pai. Nós possamos não ser como aquele irmão mais velho do filho pródigo, que não quis entrar na festa, porque ele não reconheceu mais o seu irmão. Porque a mágoa dele não foi tanto com o pai, a mágoa dele foi com o irmão, que não tinha nem mais esse título para ele. Não era mais o irmão, era aquele teu filho. Longe de nós ter uma mente dessa. Que nós possamos entender o valor, o poder de olhar para o outro e chamar de irmão. Que nós possamos participar dessa sua festa, que o próprio Deus patrocina. Que nós possamos ser participantes da sua festa, porque nós amamos os nossos irmãos. Mais uma vez, perdoa as nossas falhas e nos ensina, nos mostra o verdadeiro caminho de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós te agradecemos, nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém.